Eu sou Kelvin Peixoto, autor desta obra, e neste episódio eu quis mostrar um lado diferente da jornada do Wei. Depois de tudo o que aconteceu nas batalhas anteriores, chegou o momento de explorar as consequências. Nem sempre vencer uma luta significa estar seguro. O mundo ao redor reage, observa, julga. E é exatamente isso que começa a acontecer aqui. A chegada à cidade de Falion marca uma nova fase da história. Um ambiente mais perigoso, mais imprevisível. Onde força sozinha não garante sobrevivência, aqui inteligência, percepção e controle passam a ser tão importantes quanto o poder bruto. Também quis desenvolver mais a relação entre Wei e Lina. Aos poucos, a confiança entre os dois cresce. Mas ainda existem segredos, principalmente sobre o passado de Wei. Esse mistério não é por acaso. Ele é parte fundamental da construção do personagem. Além disso, este episódio traz um toque de leveza com momentos de humor, equilibrando a tensão da narrativa. Porque mesmo em um mundo perigoso, ainda existem momentos humanos. Falion não é apenas uma cidade, é um teste. E esse é só o começo do que está por vir. Episódio 7. O limite do poder. A fumaça ainda subia. O chão, destruído. E no meio do caos, dois dos assassinos estavam caídos, inconscientes. O impacto da explosão tinha sido suficiente para tirá-los da luta. Mas ele, o líder, ainda estava de pé, se aproximando, rindo. Você é burro ou só quer apanhar de graça? Ahá! Eu limpei o sangue do canto da boca e sorri. Que mané apanhar de graça? O quê, seu maluco? Apontei para os corpos no chão. Você feriu os seus próprios homens com aquele ataque. Ele nem piscou. E o que tem? Deu de ombros. Eles são ferramentas. O olhar dele ficou vazio. Eu sou uma ferramenta. Ferramentas existem para serem usadas e descartadas. Revirei os olhos. Sério? Suspirei. Me deu vontade de meter uma bolachada bem grande na sua cara. Minha expressão mudou. Ficou séria. Mas chega de papo idiota. Ele abriu um sorriso. Então vem. A aura dele explodiu. Vou te mostrar a diferença entre nós. Eu dei um passo à frente. Sorrindo. Cai para dentro, parceiro. Estalei os dedos. Vou te mostrar como um brasileiro sai na mão. Ele não entendeu nada, mas não precisava. Veio para cima com tudo. O impacto foi imediato. Punho contra punho, corpo contra corpo. Troca de golpes brutal. O soco dele acertou meu rosto. Minha cabeça virou com o impacto. Mas eu respondi, sem hesitar. Meu punho afundou no estômago dele. O chão tremeu. Cada golpe, pesado, violento, sem espaço para erro. Mas o cansaço começava a cobrar. Meu corpo pesava. Fome, dor. Mas eu não podia cair. Não ali, não agora. Que tal acabar com isso? Minha respiração estava irregular. Agora. Ele sorriu. Insano. Boa ideia. A energia dele explodiu. Punho escarlate. A mão dele se envolveu em chamas vermelhas. Violentas. Destrutivas. Eu levantei a mão, concentrando tudo o que ainda restava. Mínima Black Hole. Um pequeno buraco negro surgiu, girando, denso, devastador. E então, colidimos. O choque fez o ar vibrar. O espaço ao redor distorceu. Mas então, a diferença apareceu. Meu poder começou a devorar o dele. O vórtice cresceu, sugando tudo, sem piedade. N não. Os olhos dele se arregalaram. Isso é impossível. Já vai tarde. Minha voz saiu baixa, fria. Seu lixo. E então, ele desapareceu. Engolido. Apagado. Silêncio. O vento parou. E meu corpo cedeu. Caí no chão. Sem força. Sem energia. Sem nada. Passos. Rápidos. Desesperados. Rina. Ela chegou correndo. E quando me viu, parou. O mundo dela congelou por um segundo. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela caiu de joelhos ao meu lado. Wei! A voz dela tremia, quase quebrando. E naquele momento, não era mais sobre poder, nem batalha, nem destino. Era só medo de perder alguém importante. Wei! Wei! A voz dela tremia. As mãos, fracas, me sacudiam com desespero. Não me deixa, por favor, me desculpa. As lágrimas caíam sem parar. Rina estava em pânico. Para ela, naquele instante, era como se tivesse perdido alguém insubstituível. Mas eu não respondi. Meu corpo não reagiu. E o silêncio durou dias. 3 dias depois,
Durante todo esse tempo, Rina fez tudo. Montou abrigo, caçou, buscou lenha e ficou ao meu lado, sem sair, me protegendo, esperando, até que, ai, um som baixo escapou. Meu corpo finalmente reagiu. A dor veio como uma pancada. Ai, minha visão ainda estava turva, mas eu estava acordado. Ray. Rina correu até mim. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas agora era alívio. Você acordou, que bom. A voz dela tremia, mas dessa vez, de felicidade. Tentei sorrir, mesmo com dor. E claro, não perdi a chance. A propósito, Rina, pausei, com aquele sorriso suspeito. Você não me limpou e me trocou enquanto eu tava inconsciente, né? Silêncio. O cérebro dela travou, completamente. E eu? O rosto dela ficou vermelho instantaneamente. Imagina, Ray, impressão sua. Ela virou o rosto, assobiando, totalmente sem jeito. Eu só fiquei olhando, com cara de sei, tanto faz. Suspirei. Andou treinando como eu pedi? Ela ainda estava vermelha, mas respondeu rápido. Sim, endireitou a postura. Orgulhosa, já dominei um pouco da minha mana. Fez uma pausa dramática. Agora consigo parar o tempo por 15 minutos. Eu pisquei. Uma vez, duas, 15 minutos. Respirei fundo e sorri de verdade. Parabéns, Rina. Coloquei a mão na cabeça dela. Tô orgulhoso. Ela ficou surpresa e, levemente corada. De novo, mas aí, olhei para ela, com calma, com malícia. Só uma coisa. Inclinei a cabeça. Tem certeza que não me deu banho mesmo? Ray, pá, uma esfera de água explodiu direto na minha cara. Silêncio. Meu cabelo pingando. Minha cara, encharcada. Ela estava com os braços cruzados, virada pro lado. Você fala demais. Eu fiquei parado, por 2 segundos, e comecei a rir. Ahá, passei a mão no rosto. Beleza, já entendi. Confissão aceita. E não foi confissão. Foi sim, não foi. O clima, finalmente, ficou leve. No dia seguinte, partimos, rumo à próxima cidade, a leste do reino de Lancis. O caminho era longo, mas, pela primeira vez, não era pesado. Conversávamos sobre magia, sobre o mundo, sobre coisas simples. E aos poucos, sem perceber, aquela jornada deixava de ser só uma missão e começava a se tornar algo mais. Ainda assim, havia algo que não mudava. Rina continuava interessada em apenas uma coisa: o meu passado. Ray, disse ela, em tom preocupado. Eu sempre quis te perguntar sobre o seu passado, sobre quem você é, mas você nunca me conta. Parei por um instante. Ela estava certa. Eu vinha evitando esse assunto há muito tempo, mas revelar tudo agora não era possível. Respirei fundo e respondi com firmeza. Rina, eu nunca te disse porque é complicado demais. Mas um dia você saberá, eu prometo. Só aguarde mais um pouco. Ela abaixou os olhos, claramente não satisfeita, mas ainda assim assentiu. Certo. Continuamos caminhando. O sol já se punha no horizonte, colorindo o céu em tons quentes. E então, ao longe, começaram a surgir grandes muralhas de pedra, altas e imponentes. Assim, finalmente, avistamos a cidade de Falion, a cidade de Phalion. Falion era conhecida como a maior cidade comercial de todo o reino de Lancis, um lugar onde riqueza e perigo existiam lado a lado. Mercadores e aventureiros dividiam espaço com criminosos, trapaceiros e assassinos. Era um lugar onde qualquer descuido poderia custar a vida. Parei e fiquei sério. Ativei meu sexto sentido no nível 6, sentindo cada presença ao redor, cada possível ameaça. Rina, a partir daqui precisamos tomar muito cuidado. Olhei diretamente para ela. Não baixe a guarda em momento algum. Dei um passo à frente. Eu te ensinei magia, mas ainda não combate corpo a corpo. Minha voz ficou mais firme. Se algo acontecer, deixa a luta comigo, entendido? Entendi, Ray, respondeu ela em voz baixa, mas o brilho nos olhos dela mostrava o contrário. Ela estava animada. Queria testar o poder que vinha treinando há semanas. Suspirei por dentro. Seguimos até o portão principal. Guardas estavam posicionados com armas em mãos, atentos a qualquer movimento. Assim que nos aproximamos, um deles avançou, imponente, com a lança firme, bloqueando nosso caminho. E naquele momento, eu percebi, a verdadeira jornada estava apenas começando.
Ei, vocês aí, mostrem suas identificações. A voz do guarda ecoou firme na entrada da cidade. Parei diante dele, completamente tranquilo. Claro, respondi calmamente, mas essa mocinha aqui não tem uma. O guarda franziu a testa na hora. Como assim ela não tem? O olhar dele ficou desconfiado, quase como se já tivesse decidido que éramos suspeitos. Sem me alterar, apenas peguei minha identificação e entreguei. Aqui, o efeito foi imediato. O quê? Os olhos dele se arregalaram. A aventureiro nível diamante? A mão dele tremia tanto que quase deixou o cartão cair. Respirou fundo, visivelmente nervoso. Ela não tem identificação porque está sob minha responsabilidade. Continuei, mantendo a expressão neutra. Estou em uma missão de escolta. Preciso levá-la até outro reino. O guarda engoliu seco e, sem pensar duas vezes, se curvou. Se claro, eu entendi, Sr. Wei. Por favor, entrem. Ele se apressou em abrir os portões de Falion, como se estivesse com medo de me fazer esperar. Assim que passamos, Rina começou a tremer, segurando o riso, e ri. Olhei de lado. O que foi, Rina? Ela não aguentou. Nada não, Wei. Aquele porteiro era engraçado demais. Ahá. Revirei os olhos. Francamente, aparece todo cheio de arrogância, mas basta ouvir meu nome para quase desmaiar. Continuei andando como se nada tivesse acontecido. Patético. Seguimos pela cidade, e logo chegamos ao nosso destino, a Guilda de Aventureiros de Falion. Assim que entramos, o ambiente já disse tudo. Barulho, gritos, cheiro forte de álcool e suor, mesas quebradas espalhadas, e gente apostando nos cantos como se aquilo fosse um ringue. Maldito! Gritou um aventureiro, arremessando uma caneca que se espatifou no chão. Cai dentro, seu fracote. Vou te mostrar o que um aventureiro de ranking A pode fazer. Rugiu outro, completamente bêbado. Eu e Rina paramos na entrada, observando o caos. Trocamos olhares, pensando a mesma coisa. Será que a gente entra, ou dá meia volta?